Joel, o que você gostaria de ter nesse conteúdo, nessa aula, né, padre? Né, qual é o desejo, né, com esse tema da missão no Concílio Vaticano II? A gente vê que tem a dona Ascensão também, que levantou a mão. A dona Ascensão, a senhora gostaria de falar? Poderia abrir seu microfone para respondendo? Dona Ascensão? A Cleidiane também. José Garcias. Boa noite a todas e a todos. Padre, é uma satisfação muito grande eu estar participando deste grupo tão iluminado, né, tão com vontade de aprender. E esse é o meu ensejo, de aprender mais alguma coisa. A minha pergunta é sobre no momento em que o Papa Bom, né, João 23, ele decidiu que haveria o Concílio do Vaticano II. Eu gostaria que o senhor enfatizasse um pouquinho esses momentos que, pelo que eu já ouvi, não foi muito bem recebido pelos cardeais inicialmente, né? Mas, graças a Deus, com a luz do Espírito Santo, todos entenderam, e esse concílio foi uma luz, né, que nos ilumina até hoje, que nos faz uma igreja mais unida, que ela também faz com que cada um leigo e leiga possa estar se sentindo também importante nessa caminhada de missão. Obrigado, José, e a sua pergunta a sua colocação está em cheio no trabalho que nós iremos fazer hoje, em primeiro lugar, mas também na próxima aula. O papel do Papa João 23 nesse Concílio Vaticano II, na iniciativa e também nos primeiros passos que foram dados para tudo isso acontecer. Muito obrigado, José. Irmã, temos mais alguma pergunta ou podemos já ir para frente? Temos duas aqui. A da Letícia, ela diz: qual a compreensão da missão antes e depois do Concílio Vaticano II? E a da Cris Pires, que eu gostaria de saber o que efetivamente o Concílio Vaticano II discutiu e decidiu para a Igreja com relação à missão da Igreja e ações missionárias no mundo. Irmã, a missão da Igreja e ação missionária no mundo? Isso. Certo. E a Jocelene, ela diz, gostaria de saber quais documentos da Igreja preciso estudar sobre esse tema. Certo. Por gentileza, a pergunta da Letícia. Qual a compreensão da missão antes e depois do Concílio Vaticano II? Certo. As três colocações que foram feitas pela Letícia, pelo Pires e pela Jocelene estão dentro do trabalho que nós iremos fazer hoje, né? Então, qual a compreensão da missão que teve, nós iremos ver daqui a um pouquinho, que foi uma compreensão totalmente diferente do que era antes. Então, já se preparem para isso. O que foi discutido no Vaticano II, nós temos até uma slide onde está apresentada esta resposta, né? Daqui a um pouquinho. Quais documentos? Daqui a um pouquinho nós iremos ver a apresentação da bibliografia. Então, eu já vou dizer, não é preciso vocês tomar nota de tudo que está escrito na slide, porque acredito que serão disponibilizadas, de qualquer maneira, para os alunos em PDF, né? Então, obrigado pelas colocações, e a partir da colocação de José Garcia, né, sobre o João 23, para terminar com a Jocelene a documentação, nós iremos já
iniciar este trabalho de hoje e vai ter também espaço para as perguntas de vocês, as colocações de vocês. Não sei, irmã, se depois de um tempo ou também só no finalzinho. Agora eu não sei. Vamos ver como é que vai dar, tá bom? Então, muito obrigado. Estamos aqui com este tema, a missão no Concílio Vaticano II, procurando entender o que é mesmo este trabalho da missão na concepção que houve nessa Assembleia Universal de Bispos da Igreja Católica junto ao Papa. Mais de 2.000 bispos, né? Não foi uma brincadeira. Muito trabalho mesmo. E nós hoje iremos fazer o quê? Daqui a um pouquinho, depois da bibliografia, eu vou apresentar o trabalho de hoje. Só depois da bibliografia, como fazem na televisão, que dizem, fique conosco, porque agora, depois da propaganda, nós vamos voltar, certo? Agora, vamos, por gentileza, me parece Sandra, que vai nos ajudar nas apresentações, né? As slides sobre a bibliografia online, por gentileza. Não sei se tem algum problema, não, está chegando. Certo. O que eu coloquei na bibliografia, e aqui estou respondendo a Jocilene. Quais livros, quais documentos? Podemos abrir a primeira, por gentileza? A primeira slide, né? Vocês veem, mesmo que seja um pouco, vamos dizer, miúda a letra, né? Que nesta primeira página nós temos só documentos do magistério, quer dizer, do concílio e dos papas do concílio para cá, de João 23 até Papa Francisco. Você vê, e aqui, Jocilene, o primeiro documento que é preciso, não para esta aula, mas para este tema, né, da missão no Concílio Vaticano II, é o decreto que o Concílio Vaticano II preparou para dar uma nova visão da missão na Igreja. E o decreto Ad Gentes, que quer dizer aos povos, a todos os povos. E depois, vindo um pouco para cá com o nosso Papa Francisco, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, de 2013, né? De João Paulo II, a carta encíclica Redemptoris Missio, e tá, depois de 20 anos da Gentes, né? João Paulo II escreveu esta carta encíclica a toda a igreja porque estava acontecendo coisa que não estava dando certo. Então, João Paulo II chamou a atenção sobre algumas coisas nesta carta encíclica Redemptoris Missio. Depois, para o José Garcia, eu aconselho, mas para todos nós também, o discurso do Papa João 23, na abertura do concílio, onde, aqui tem a resposta também para a Letícia, qual a compreensão da missão, mas também qual a compreensão do Concílio Ecumênico Vaticano II na Igreja, e a senhora Pires também, né? O que foi discutido. Aqui, João 23 dá as suas linhas para o Concílio Vaticano II. E, enfim, esses senhores papas estão na linha alfabética, então, a letra P, Paulo VI, né, com a exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, Evangelii Nuntiandi. Então, dona Jocilene, esta é
a documentação do magistério que nós iremos trabalhar nesta aula de hoje, mas, sobretudo, nesta documentação na próxima aula. Então, você já terá tempo e oportunidade de ver estas coisas. Na outra página, né, na outra slide, nós temos a bibliografia online, quer dizer, que vocês podem encontrar no computador, na internet. Não precisa que livros, ir na biblioteca, não. Eu preferi colocar todas online para que todo mundo tivesse acesso. Aqui nós temos vários autores que trabalharam, sobretudo, essa parte que diz a respeito do que foi feito sobre a missão no Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, são esses autores, quase todos escreveram artigos, né, que ajudam a entender. Né? Todos são em português, me parece que é só um, que é do Giorgi Maria Angela, de Giorgi, que é em italiano, La missione nel cuore del concilio, mas todos os outros são em português, em brasileiro, até de missionários que estiveram ou estão ainda no Brasil. O que eu digo a vocês é: não se preocupem no que está escrito agora nas slides, porque terão essas slides à disposição. Tomem nota de alguma coisa que chama a atenção de vocês, isso sim, me parece muito importante. Então, agora, como prometi, eu vou dizer o que iremos fazer nesta aula de hoje. Nós iremos aos bastidores do Concílio Vaticano II. E os bastidores do trabalho da comissão sobre as missões. Vocês estão felizes disso ou pensam que isso seja uma perca de tempo? Não sei, né? Mas ir para os bastidores, vocês encontram coisa que não aparece durante como é que se diz? Durante o trabalho das coisas, a apresentação das coisas, porque os bastidores são os mais importantes para entender o que está acontecendo. Pense, por exemplo, na... Rita Lima, por favor, desliga o microfone, que não dá de escutar o padre falando. Por favor, Rita Lima da Silva. E agora? E agora, Bandier? E agora desliga, é isso. Muito obrigado. Pronto. Então, como estava dizendo, pensem no almoço. O almoço é uma coisa, numa janta, porque agora já é hora de... já passou, né? Horário de jantar. Mas pense numa janta. Aqui está tudo organizado, que está tudo feito, tudo bonitinho. Mas quem pode dizer como é que foi? Quanto tempo ficou cozinhando? Quanto tempo precisou para ir encontrar no mercado as coisas? Né? Esses são bastidores. Né? Isso é a coisa mais importante. É por isso que agora gostaria que a nossa técnica, né, colocasse outra slide, né, Soninha? Outro grupo de slide, que é as slides dos bastidores da comissão das missões do Concílio Vaticano II. No entanto, que se prepara porque se trabalhou também esse tema das missões no Vaticano II. E aqui estou atendendo a resposta, né, a pergunta do José Garcia: por que o Papa João XXIII? Porque ele percebia que a evangelização, quer dizer, o anúncio missionário da Igreja, estava um pouco fraco. Não estava dando certo, porque o mundo não estava escutando.
né? Aquelas liturgias, por exemplo, né? Até em latim, que o povo não sabia, não entendia, né? Então precisou o Papa dizer, não, aqui precisamos conversar sobre isso. Os artigos da fé, era assim, era em latim, e precisava só aprender como se dizia, não precisava entender. E o Papa disse, não, não é assim. Precisa que o povo saiba, precisa que o povo entenda, né? Precisa que a fé se torne motivo e sinal de justiça, imagem de esperança, prática de solidariedade. Não é uma coisa como se fosse um paletó que você coloca para os homens, né? Você coloca para ir para um festejo, para uma toma de posse, vai de paletó, porque esse é o traje, esse é o traje. A fé não é um traje, a fé é uma vida vivida mesmo, né? Então, por isso, perante um mundo que não entende a igreja, e perante uma igreja que não entende o mundo, então, o Papa João XXIII diz, bora fazer um concílio. Bora todo mundo, todos os bispos, todos os pastores da igreja, sentar junto e trabalhar. E foram 4 anos de sessões plenárias por isso. Vocês sabem, acredito que sabem, mas quem não sabe, eu estou aqui para dizer, né, que o concílio não foi 4 anos direto, dos 62 a 65, não. Tinha grupos que trabalhavam, faziam reuniões, preparavam documento e tudo, mas os padres conciliares vinham para Roma só na parte de setembro, outubro, a novembro ou dezembro, né? 3 meses, para fazer as reuniões plenárias. As outras reuniões eles recebiam pelo correio, porque na época não existia internet, não existia telefone que prestasse, não existia celular em todo quanto era lado, não existiam as lives como nós agora estamos fazendo, e tudo era feito pelo correio. Então, recebiam até documentação e tudo durante os meses de janeiro a agosto, recebiam tudo pelo correio. Isso facilitava, pelo que poderia facilitar o trabalho dessas pessoas. Agora, nós temos aqui os bastidores, né, da Adgentes, que é esse documento que foi trabalhado, e como pedia o José Garcia, qual foi o trabalho do Papa João XXIII? Está aqui. Ele, no dia de 25 de janeiro de 1959, ele indo para uma celebração na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, que ele sempre ia, né? Todos os papas vão, 25 de janeiro, para esta basílica, para celebrar o quê? O dia da festa da conversão de São Paulo, né? Então, nesse dia, ele fez a viagem de carro do Vaticano até a Basílica de São Paulo, fora dos muros, caladinho, o tempo todo, pensando e refletindo, porque deveria dar esse anúncio que vocês encontram entre aspas, aqui nesta slide. Não precisa, obviamente, anotar e escrever o que está escrito nesta slide, mas aqui tem 3 coisas. Ele dava o anúncio aos cardeais presentes na Basílica, nessa celebração, depois da celebração, chamou os cardeais numa salinha perto da sacristia da Basílica,
Chamou e disse, venham porque eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Vocês que são cardeais e são aqui reunidos com o Papa, né? Então, eu quero dizer para vocês que vão acontecer 3 coisas daqui para frente. O Sínodo Romano, quer dizer, o Sínodo da Igreja de Roma, uma Assembleia Universal dos Bispos da Igreja, que se chama Concílio, e terceiro, a reforma do Código de Direito Canônico. Todas coisas que foram feitas. E esta foi a iniciativa do Papa João XXIII, que não conversou sobre isso com ninguém. Quer dizer, deu o anúncio sem ninguém saber. Aliás, só um sabia, que era o secretário de Estado, o cardeal secretário de Estado. 3 dias antes, do dia 25, né, no dia 22, o Papa o chamou e disse, olha, sob segredo de confissão, então tu não vai dizer para ninguém, eu devo falar isso. Eu devo dizer que vou abrir um concílio daqui a um pouquinho. Tu está sabendo, mas não está sabendo. Só ele. Só ele. Os outros, ninguém. E foi uma surpresa, porque José Garcia disse, os cardeais não estavam muito de acordo. Não, José Garcia, não é que não estavam de acordo. Isso também, mas esse é só entre nós que podemos dizer, né? Eles não entenderam o que o Papa queria dizer. Por quê? Por quê? O Papa falava em 1959, e o concílio anterior foi feito em 1870, quer dizer, 80 anos antes. Ninguém tinha noção do que era um concílio. Ninguém sabia. E ninguém entendeu naquele momento. Até que um dos cardeais perguntou a um colega, disse, mas o que é esse concílio que ele quer fazer? Né? Para dizer que nem lá dentro, onde o Papa estava dando o anúncio, tinha pessoas preparadas para receber esse anúncio. Depois, as coisas foram rolando, então deu para entender o que ele queria fazer. Uma revolução total na igreja. E assim foi o resultado. E vamos ver por quê e para quê. Então, esse anúncio foi dado 25 de janeiro de 59, mas o concílio começou 11 de outubro de 62. Quer dizer, quase 3 anos de preparação para o concílio. Ninguém sabia o que era um concílio, mas está bem. Tudo foi feito, foi organizado nesses 3 anos. E a coisa mais importante para nós, porque aqui nós não devemos falar do Concílio Vaticano II, não devemos falar da missão no Concílio Vaticano II, quer dizer, uma parte um pouco mais reduzida, né? O que para nós é importante? Importante saber que João XXIII, primeiro, organizou, não foi ele, né? Foi organizada pelos seus conselheiros, pelos seus cardeais, prefeitos das congregações romanas. Foi um trabalho em conjunto, com certeza. Alguém se machucou, outros ficaram muito mais felizes, mas o que foi? Que teve uma comissão central, com uma secretaria do concílio, e 10 subcomissões. O que aconteceu? Por que estas 10? Porque eram as congregações romanas. Para cada congregação era uma comissão, naquela época, né? Então, o que acontece? Acontece que cada congregação romana, dicastério, vamos fazer um exemplo, o dicastério da doutrina da fé, que antes se chamava Santo Ofício. Esse é o dicastério.
outro dicastério para os religiosos, outro dicastério para o culto e os sacramentos, outro, entendeu? Todos esses temas estavam dentro de cada comissão. Cada comissão. E quem presidia era o cardeal prefeito de cada congregação romana, de cada dicastério. E para a missão, quem era o cardeal? Ele se chama, que eu nunca acerto o nome, o cardeal Agajanian, que era o patriarca armênio da Cilícia. E era o quê? O presidente do dicastério, que se chamava, então, Propaganda Fide. Quer dizer, aquele dicastério que trabalhava o quê? As missões, onde a fé deveria se propagar, deveria se anunciar, né? Naquela época tinha esse dicastério, agora já mudou o nome, se chama dicastério da evangelização, mas naquela época era isso. O de Propaganda Fide, esse cardeal Agajanian, patriarca armênio da Cilícia, esse foi o presidente, vamos dizer, aquele que mexeu com todo esse grupo, que era a Comissão das Missões. O trabalho dele e de toda essa comissão foi demais, porque eles tiveram que escrever um documento que depois chegou a ser o decreto ad gentes, escrever 7 vezes, em 4 anos. E o que passou foi a 8ª escritura, que é o decreto que nós temos hoje, ad gentes. Então, depois de dito isso e já revelado que esse decreto não saiu assim e foi aprovado no dia anterior de terminar o concílio. Encerrou o concílio 8 de dezembro, o ad gentes foi aprovado 7 de dezembro. E não foi sozinho, foram também outros que iremos falar sobre no finalzinho. Irmã, eu peço a sua ajuda, me ajude. O povo está entendendo? Dá para entender o que eu estou falando? Dá para escutar direitinho? Tem algum problema por aí, irmã? Por aqui eu acho que está se ouvindo bem, ó. Todo mundo está dizendo que está ok. Estamos entendendo perfeitamente bem. Então, continua, padre. Obrigado, obrigado. Padre, quando for para passar a página, você pode dizer, tá? Tá certo, irmã. Tá certo, Sônia. Sim, obrigado pela página que já passou, né? Umas anotações simbólicas sobre aquele 25 de janeiro. Conversão de São Paulo, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Vamos fazer só um paralelo, uma referência à missão. Né? Quem foi o apóstolo dos gentios? São Paulo. Quem foi aquele que levou o evangelho para todos os povos da terra? São Paulo. Começou, né? Como é que começou esta coisa? Começou pela conversão. Aonde foi a celebração? Na Basílica, fora dos muros. Roma, fora dos muros, porque naquela época até a cidade de Roma era um pouco mais para lá. Hoje já inclui a Basílica de São Paulo fora dos muros e vai muito mais além. Mas naquela época era fora dos muros mesmo, porque a cidade terminava antes e era mato, era campanha, era de tudo, mas era fora dos muros. Um lugar onde São Paulo foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele.
Lá foi construída a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Mas então, o que é que diz isso para a missão? A missão deve ser fora dos muros, quer dizer, dizendo com o Papa Francisco, nas periferias também existenciais, fora dos muros. Na conversão de São Paulo, 25 de janeiro, na conversão, diria Papa Francisco, das estruturas eclesiásticas. Evangelii Gaudium. Tudo Evangelii Gaudium. E o missionário, a igreja deve ser missionária, quer dizer, deve ser uma igreja em saída. Entendeu? Então, nesse sentido, eu fiz essas anotações, essa pequena reflexão que vou passando. Então, aqui nós temos a fase preparatória do concílio, que começou em 5 de junho de 60, dia de Pentecostes, onde o Papa João XXIII organizou as comissões, uma comissão central com 3 secretariatos e 10 comissões preparatórias. Depois, sim, claro, vi que o bispo prelado de Pinheiro participou, Dom Afonso Maria Ungarelli, e o primeiro bispo de Viana também participou, o Dom Amleto de Ângeles. E ele faleceu, infelizmente, lá durante o concílio, faleceu em Roma. Vamos fechar parênteses. A Comissão de Missionibus, assim é a palavra latina, sobre as missões, é presidida pelo cardeal Agajanian, patriarca armênio da Cilícia, que é presidente dessa comissão, que tinha 22 membros, todos bispos, e 32 consultores, entre eles teólogos e não sei o que mais. O trabalho dessa primeira reunião, né? Reunião e dessa primeira fase foi entregue à Comissão Central e tinha um prefácio e 7 esquemas de decreto. A primeira redação foi esta. Nós sabemos que são 8. Esta foi a primeira, né? E o que aconteceu? Aconteceu que entregando esse trabalho, né, à Comissão Central, a Comissão Central começou a cortar uns pedaços desse trabalho que foi feito. Então, ficou sobrando. Por que cortaram? Porque esses temas que foram tratados já estavam presentes em outras comissões, é por isso que cortaram. Então, fizeram uma coisa bem mais leve, e ficou só um prefácio e 2 esquemas de decreto, né? Então, esse foi já o resultado. Antes do concílio começar. O concílio começou com esse discurso de abertura do Papa João XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 11 de outubro de 62, que vocês encontram lá nesse link que está escrito aí, mas também está escrito na bibliografia. O que aconteceu com esta comissão quando foi para a primeira sessão, que foi depois desse 11 de outubro, né? Ninguém falou sobre missões. Na primeira sessão plenária de 1962, ninguém falou. Falaram de outras coisas, já rejeitaram um monte de trabalho que foi feito, não é assim que se faz, se deve fazer diferente, faça. Só foi aceita a Constituição sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, e um decreto sobre as comunicações intermirífica. Só isso, né? Mas todo o outro material era para refazer e depois continuaram. E o das missões nem foi falado. Nem foi falado.
Então, houve, depois do 62, no 63, nesta última linha, né, outras reuniões da comissão que levaram ao quarto esquema, que era parecido com o terceiro. O que aconteceu com o terceiro esquema? Foi apresentado, né? Foi apresentado, mas ninguém gostou. Então, foi retirado. Mas precisava trabalhar de novo para produzir alguma coisa que deveria ser mostrada para os outros padres cardeais, e para a comissão, para os outros bispos do mundo inteiro que deveriam receber este material pelo correio, né? Mas não deu para fazer muitas correções, era muito parecido, era quase gêmeo o quarto esquema do terceiro. Então, por isso, não passou bem. Então, já 4 esquemas foram rejeitados. Vamos continuando com a próxima slide. Isso. Na segunda sessão conciliar, que foi de 29 de setembro a 4 de dezembro de 1963, houve, dentro da mesma comissão, divergências enormes, insuperáveis. Mas por quê? E aqui eu venho à pergunta da Pires, né? Por quê? O que eles discutiam tanto? E a Letícia, qual era a compreensão da missão? Agora eu vou falar para vocês um pouco de bastidores, mas de história, nesse caso. E acredito que vocês também tenham ouvido alguma coisa, né, sobre isso. Vamos voltar ao São Paulo. São Paulo, Atos dos Apóstolos. O que acontece? A primeira comunidade cristã sai de Jerusalém, vai embora para todo mundo, porque Jesus falou, ide por todo mundo, por toda parte. Anunciai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai todos os povos. Então, a igreja começou a sair. Houve a época dos mártires, de vez em quando dava uma paradinha, não tinha perseguição, até chegar ao Constantino, imperador Constantino, 312, 313, os cristãos são livres de pregar, de fazer culto, de fazer tudo que é de direito. Porque a religião cristã, com Teodósio, 380, uma coisa assim, o que ele faz? Diz que a religião católica, a religião cristã, na época não se falava destas divisões, era só uma, a religião cristã é a religião do império. Então, todos eram cristãos. O anúncio missionário era ao seu vizinho, quem estava aí, que ainda não é cristão, vai lá, te batiza, pronto, mas não se discutia, era nada. Né? Depois, o que aconteceu? Houve aquele relaxamento, né? Da Idade Média, que todo mundo era cristão, que não tinha problema para ninguém, que todo mundo aceitava, mas depois vieram as grandes contestações. Aí até chegou o protestantismo, e antes do protestantismo, outros cismas. Pois é. Mas eu falei o protestantismo, estamos no 1500. No 1500 acontece o que também? Será que o Pedro Álvares Cabral não descobriu o tal de chamado Terra Brasilis? E antes dele, o tal de Cristóvão Colombo, ele não descobriu as Américas, 492? E outros tinham feito outras descobertas e tudo mais. Mas esses navegadores, nas suas caravelas, traziam o quê? Um grupinho de freis, um grupinho de religiosos. Servia para quê? Para converter esse povo que ia encontrar.
E a fé católica, nesse caso, fé católica, porque já tinha o protestantismo, foi anunciada. Foi imposta, né? Porque os povos indígenas não tinham a fé cristã. Foi tirada a religião deles e imposta a religião católica. Né? E assim fizeram os protestantes, mesma coisa. Mas esse foi o anúncio missionário. Ir além fronteiras, levar o anúncio do evangelho, queira ou não queira. Pronto. E todo mundo deveria ser cristão, porque todo mundo deveria se salvar. Com o 1500, nós temos aquele grande concílio, que foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi muito importante. Tem muita história, mas hoje não é para falar do Concílio de Trento. Depois disso, houve o quê? A evangelização da América Latina, que se chama, mas também a evangelização da Ásia. No 1800, houve a evangelização da África. Terminando esses 1900, 800 e 900, nós estamos chegando ao Concílio Vaticano II. Por que o Concílio Vaticano II fala de missões? Porque aquele jeito missionário do 1500 ainda estava presente antes do Concílio Vaticano II. Quer dizer, a discussão dentro da comissão e lá nos padres conciliares era o quê? Não poderia se conceber ainda uma missão onde o problema era que alguém fosse longe, que alguém tivesse o dinheiro para ir e que alguém aprendesse o idioma que se falava naquele longe. Esta era a missão. Esta era a missão. Não poderia ser assim. Por quê? Aqui está faltando o quê? O que veio depois, que todos, pelo batismo, somos missionários. Mas, naquela visão, quem era o missionário? Era o religioso. Por exemplo, no Maranhão, os capuchinhos, grandes missionários. Mas era só eles. Eram só eles. Não era o povo que vinha de não sei aonde, que vinha anunciar o evangelho, porque era batizado, porque queria compartilhar a fé, porque queria testemunhar a fé. Entendeu? Não era isso. Então, como nas comissões, na comissão também tinha bispos latino-americanos ou africanos ou asiáticos, e não só italianos, que já eram, de 2.000 bispos, mais de 300 eram italianos. Já pensou? E outros da Europa, chegando a ser mais de 1.000 só na Europa e uma parte na Itália. E os outros eram, 70 eram africanos, 70. Né? E depois os americanos do norte, e depois os asiáticos, que não era muita coisa. Então, para encerrar esta parte, brigavam por quê? Porque ainda o problema das missões era ir longe com dinheiro e com o idioma. Só isso. Só isso. Então, eu não sei se respondi à pergunta da Letícia, por enquanto esta é uma resposta parcial para dizer o que não dava certo, mas depois iremos ver a próxima vez, né, o que o concílio decidiu, né, com o decreto Agendas. Aqui estamos 20 e 21, mas ainda temos um bocadinho de trabalho para fazer antes das perguntas. Mas preparem as perguntas, porque eu gosto quando os
os meus alunos fazem perguntas porque eu não consigo responder. Então, é por isso que eu gosto para ver se eu consigo desta vez. Mas vamos ver, vamos ver. Na plenária, entre a terceira e a quarta sessão conciliar, o que aconteceu? Faltou dinheiro. Porque esses bispos que vinham do outro mundo, da América, de algumas partes da Europa, da Ásia e tudo, precisavam ser financiados para passar 3 meses em Roma e para a viagem também. Quem tinha todo esse dinheiro? Se diz, né, os comentários, e as caixas do Vaticano estavam praticamente vazias. Então, por isso, gente, bora terminar esse concílio. O que foi feito, o que não foi feito, tchauzinho, não tem problema. Bora terminar. Por quê? Porque não tinha mais dinheiro. É assim. Mas o que aconteceu? Foi dada uma orientação para que o que não tinha sido feito ainda, que estava sendo discutido e tudo, fosse reduzido a poucas proposições. No caso, o decreto ad gentes deveria passar por 13 proposições. 13 proposições, o que são? É como se você dá um lema e depois faz um comentário bem pequeno. Dá 13 lemas e você faz o comentário. 200 linhas. A missão da igreja em 200 linhas. Nós estamos falando de bastidores, né? Houve um cardeal indiano da Índia, né? O cardeal de Bombay, Gracias, disse, olha, se vocês querem que eu volte para casa, vocês continuem com essa história do decreto com 13 proposições. E eu volto para casa. E chamo também todos os outros bispos para voltar para casa. Porque esse não é um jeito de trabalhar a missão da igreja. Está vendo? Um cardeal. Bem forte aquele cardeal. Eu lembro, quando era um pouco mais novo, algumas fotografias dele. Ele teve esta posição. Mas não foi a única posição contrária a esse jeito de trabalhar e de tratar a missão da igreja. O que aconteceu? O Papa Paulo VI, que, no entanto, tinha sido eleito Papa no 1963, quando faleceu o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI disse, tá bom, precisa que alguém vai, que tenha um povo que ajuda e também que tenha um povo que reza para os missionários. Ele também tinha essa visão. Mas não porque ele não tivesse outra visão, mas porque esta era a visão da tradição. Sempre o missionário era um religioso que ia longe, que tinha o dinheiro porque financiava ele, o povo de Deus, e que aprendia um idioma que ninguém sabia falar, mas ele sabia falar porque estudou. Né? Então, nós temos esta situação que veio se definir, né? De alguém que queria fechar logo o concílio, depois de 3 anos, né? De outros que diziam, não, aqui ainda temos que resolver algumas coisas, não podemos fechar. E aqui vieram, dizem os comentários, né, os bastidores, vieram alguns financiadores, sobretudo os bispos dos Estados Unidos, né, que fizeram uma campanha, né, para levar um pouco mais de dinheiro para as caixas do Vaticano e assim poder fazer
a outra coisa. Aquela proposta de fazer 13 proposições, neste caso, foi acrescentada mais uma, 14, na sexta redação, o resultado da votação foi de 1.601 non-placet, quer dizer que não está certo assim, e só de 311 placet, que diziam-se para nós está bom, mas estava bem, sobretudo porque era o Papa que tinha tomado posição para aprovar esta coisa, porque o Conselho deveria fechar. Mas tudo bem, foi tudo reenviado à quarta sessão, né, de 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965, e aí a comissão, né, a Comissão das Missões, trabalhou bastante nesse caso, até o Papa Bento XVI. Como assim? O Papa Bento XVI, na época, Joseph Ratzinger, era um padre teólogo, e ele fazia parte desta comissão, né? E junto a ele tinha outros teólogos que tinham sido expulsados das universidades teológicas católicas. Por quê? Porque tinha esta posição, estas posições, não era só esta das missões, né? Da presença dos batizados na igreja, qualquer seja a sua função, mas você é batizado, você é sacerdote, é rei, é profeta, você é missionário, né? Mas essa é uma novidade, porque missionário é só aquele que ia para as missões, não é um cristão batizado missionário, não pode ser, mas viu como é as coisas. E esses teólogos voltavam, o Papa João XXIII chamava para eles participarem do concílio, numa conferência dos bispos, numa comissão, o Papa Paulo VI incentivou a participação deles, como também a presença dos outros cristãos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, né, para participarem, Pensem que um leigo foi autorizado a falar no concílio. Pela primeira vez, nunca tinha acontecido isso. Para nós, é normal, todo mundo fala, tem um bispo, não tem um bispo, tem muitos bispos, tem poucos bispos, tanto faz. O leigo fala, não tem problema. Mas naquela época, naquele concílio, foi uma novidade absoluta. Falou um, falaram dois, falaram três, falaram quatro, mas o primeiro foi um choque total. Mas tudo bem, vamos lá. O trabalho das missões foi enviado, então, para a quarta sessão. Foi trabalhado bastante naquela comissão que eu lhes falei, né, da Comissão das Missões, onde estava também o Joseph Ratzinger, o padre Joseph Ratzinger, e outros teólogos, e foi apresentada ao concílio, finalmente, porque antes era só votações assim, antes a única votação foi aquela do Papa Paulo VI, né, que não foi aprovada. Aqui foi apresentado o ad gentes, o decreto ad gentes, como um decreto em 5 capítulos. Já estava bonito, mas alguns bispos disseram, eu aprovo, mas tem que fazer esta ressalva, tem que fazer esta correção, tem que acrescentar isso, né? E depois de uma semana que se discutiu também isso, de 7 a 13 de outubro, o texto final foi entregue dia 30 de novembro. Uma semana depois, o decreto ad gentes foi aprovado. Estamos com 2.394 placet, 2.394, que diz que está certo, e só 5 que dizem
que não está certo. 2.394. Então, esta foi a maior aprovação de um trabalho, de um decreto conciliar. Me parece que temos só uma, e é a última slide. Vamos, dona Sônia, isso. Aqui, eu botei assim grande para se ver como é que a igreja é. A igreja vai devagar, mas no finalzinho consegue. O que aconteceu no último dia, no dia 7 e no dia 8? Foram aprovados esses 3 documentos. Gaudium et Spes, GS, né? Que fala da igreja no mundo contemporâneo. O lugar do mundo na igreja e o lugar da igreja no mundo. Gaudium et Spes. Da missão da igreja no mundo e também do mundo na igreja, e da liberdade religiosa, a declaração Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae, que é aquele documento que diz que cada um é filho de Deus e tem uma dignidade. E foi até retomado há poucas semanas pela Congregação para a Doutrina da Fé, o Papa escreveu mais alguma coisinha. Este lugar do mundo, da missão, da liberdade religiosa na igreja foi disputado e discutido até o último momento do concílio. Mas saiu. Saiu. Não foi fácil, mas saiu. E acredito que aqui, encerrando, são 20h33, né? Falta quase meia hora para as perguntas de vocês e as colocações. Vocês já estão acostumados, então, a irmã, acredito que ela não vai trabalhar muito para organizar esta coisa, mas acredito que ela vai dar certo. Então, estou dizendo, esta é a lição para nós. A aula não é só saber quantos padres foram, quantos bispos votaram, não, essa é os bastidores, né? Para entender como é que foi, não foi fácil, mas a coisa é essa, não foi fácil, mas a igreja soube se distinguir, soube dar o recado, né, ao mundo, e se apresentou de uma maneira diferente. Antes ninguém entendia, agora se apresentou como algo que faz a gente entender, algo que faz a gente ser protagonista, apesar de tudo e de todos, porque tem coisa que, como sempre, somos humanos e não prestam. Eu sou o primeiro que não presta. Mas vamos ver se dou conta das perguntas de vocês. Irmã, primeiro, deu para completar esta parte? Deu para dar tudo certo, por enquanto? O que a senhora me diz? Muito bem, padre. Aí o senhor vai rápido e com conteúdo muito bom. Eita! Eu queria dar um pouquinho assim, ó, da sua cabeça, assim, mas foi muito bom, condensado, perfeito. Irmã, a minha cabeça sem cabelo não é como a sua. Fique com a sua cabeça. Não, mas com a sua inteligência. Mas aqui tem uma pergunta já bombástica aqui do Nilson, ó. Vamos lá. Assim, ó, por que o padre Paulo Ricardo, nas suas pregações no YouTube, fala contra, acho que é contra ou fala, aqui está escrito, fala contrato o Vaticano II, mas eu creio que é que fala contra o Concílio Vaticano II. Irmã, eu não sei. Eu não sei porque, posso lhe dizer uma coisa, eu não sei nem quantos anos esse homem tem, esse padre, e também eu não assisto às suas palestras, então, para mim, o conteúdo que ele diz, eu não sei, não posso responder. Porém, eu lhe falo do que eu falei a vocês agora. Por que eu falei isso a vocês? Primeiro, que eu fui atrás de livros.
de artigos, de gente que participou, de gente que estava lá. Então, vocês vê na bibliografia online o que é que eu tomei para dizer o que é que eu disse. Mas também, irmã, quando o Papa João 23 foi a São Paulo, fora dos muros, 25 de janeiro de 1959, 4 dias antes, nascia minha irmã mais nova, das minhas irmãs. 20 meses depois, nos 60, eu estava nascendo. Então, eu sou, entre aspas, filho da geração conciliar. E eu sou tão filho dessa geração que eu fiz todas as etapas. Coroinha, aos 5 anos, eu era coroinha aos 5 anos. Então, as minhas primeiras missas eram aquelas em latim. Porque eu estava com no 65, estava com 5 anos. E a reforma foi 66, 67, 68, que começou nas igrejas. Então, eu tinha esta coisa. Depois disso, passou a missa do Vaticano II, e eu assisti, e eu estava presente. Depois, eu fui adolescente, e adolescente fui seminarista, né, desde os 11 anos, e fui catequista. Com catecismo de quê? Não mais do Pio X, mas da Conferência dos Bispos, que trabalhava em cima do Concílio Vaticano II. Eu poderia continuar até hoje para dizer que depois eu fui jovem, fui da ação católica, seminarista em várias paróquias, leitor, acólito, diácono, padre, vigário paroquial, pároco, missionário agentes, como diziam que alguém devia ir até fora das suas fronteiras para ajudar a igreja, pronto. Eu fui. Porém, depois disso, eu trabalhei também na Faculdade Teológica, tirei o doutorado em Teologia Pastoral e, mais tarde, em Direito Canônico, e estou trabalhando. Irmã, eu não conheço este homem que vocês falam, esse padre que vocês falam, mas eu também fiz o meu percurso. Ele talvez fez outro percurso. Esta é a minha resposta para não dizer outras coisas, irmã. Porque eu poderia dizer também outras coisas, mas, no mínimo, eu posso parar aqui, ninguém se machucou, são percursos diferentes, são visões de igreja diferentes. Eu tenho esta visão e justifico, outros têm a deles. Isso. E justifiquem. Mas não digam que o Concílio Vaticano foi não sei o quê, no entanto que o Concílio Vaticano é uma realidade que nós estamos vendo, que é bem mais bonita. Muito bem, padre. Eu acho que a gente teria, talvez, às vezes, só que ver quem são as pessoas que a gente segue, né? Eu acho que é algo que eu costumo dizer isso aqui na diocese, nas formações. Quem a gente segue, nem todo mundo que diz que está dentro da igreja faz comunhão com a igreja, né? E também é a gente não ficar preso só em uma fonte. Se a gente tem dúvida, vai buscar outras fontes para poder tirar aquela dúvida que a gente está. Porque se tem a noção de que aquilo não está normal, a gente vai atrás de outras fontes para poder tirar as dúvidas. Muito obrigada, dona Francisca. E aqui tem mais uma outra pergunta da Cristian Braga. Quantas mulheres estiveram presentes no Vaticano II? Eu não sei, mas acredito nenhuma. Mas não sei. Eu posso responder a próxima vez, né? Para não dizer uma coisa. Eu posso... não, tinha.
pode ter certeza que tinha, porque eu lembro de uma fotografia em preto e branco, onde tinha algumas mulheres lá no concílio. Agora, me dê um tempinho, eu vou procurar essa informação. Até vou tomar nota, porque a minha cabeça é até sem cabelo, e não tem espaço para muita memória, não. Mas funciona muito bem, padre. Tá certo. Então, mulheres ao concílio. Desculpe, irmã, é certo, tenho certeza absoluta que houve mulheres ao concílio. Houve e falaram. Ok? Posso Sim. mais uma? Sim, A Karine? mais uma, mais 40. Bem, a Karine Bispo, ela diz, podemos dizer, então, que houve divergência quanto ao Concílio Vaticano II, por muitos terem em vista que somente os religiosos tinham condição de fazer a missão por causa do idioma e por irem a lugares longínquos. Esta era a situação real, que ninguém questionava, porque os religiosos não eram todos os religiosos, eram aqueles que tinham carisma missionário. Por exemplo, os capuchinhos iam, os combonianos, os xaverianos, vários destes, né? Outros que vieram depois, mas estes históricos mesmo, que eu chamo de históricos, aqueles que tinham mais de 100 anos de congregação religiosa, então estes daqui, estes iam, por quê? Porque a congregação religiosa era feita para isso, para enviar emissões. Então, os recursos, a fundação de casas, você sabe, religioso não vai sozinho. Religioso vai 2 ou 3. E quando são 2 ou 3, tem que estar dentro de uma casa, tem que comprar esta casa, tem que ter certeza desta casa, segurança e tudo. E quem faz? Não são eles, é a congregação deles. Né? Então, era toda esta organização que se você disser, não, mas todos somos batizados, então todos somos missionários. E o Papa, vamos dizer, o bispo, vai dizer, sim, e tu vai como mesmo? Tu vai andando, tu vai de carro, tu vai de ônibus, tu vai de avião, como é? E tu vai te sustentar com quem mesmo? Quer dizer, cria um monte de problemas. Né? No entanto, que com os religiosos, missionários, não criava problema nenhum, que já estava treinado para isso, já estava organizado para isso há séculos. Né? Então, o concílio só viu a luz, né, que estava clareando, mas ainda não tinha nenhuma possibilidade de dizer vamos fazer assim, assim, assim. É por isso que Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, acrescentou mais, botou mais gasolina, né, nesse processo. Mas Papa João Paulo II, na Redemptoris Missio, puxou uma orelha para dizer, não é assim que se faz, porque assim não vamos para lugar nenhum. Precisamos corrigir esta parte. Entendeu? Por quê? Porque ninguém tinha a verdade no bolso, mas estava se abrindo novos caminhos, novas pistas. É por isso que, se houve, como houve, divergências e tudo, precisa se colocar 60 anos atrás. Não é uma brincadeira. 60 anos atrás é muito tempo. Né? É muito tempo. Coisas como hoje, que são tranquilas. Pense no Maranhão 60 anos atrás. Pense em você 60 anos. Eu era uma criança. Passou muito tempo. Passou muita coisa nova, televisão, celulares, viagens, infraestrutura. É diferente, é um mundo totalmente diferente.
Mesmo que os bispos e os papas do concílio já estivessem abrindo os olhos para uma igreja se colocar de uma maneira, de uma postura diferente. Irmão? Ainda tem mais uma por aqui. E aí depois tem vários que estão aqui com a mão levantada para as suas perguntas. Tem a Cris, que ela diz assim, não sei se eu entendi. A participação do leigo foi uma grande novidade e um conflito, pois hoje nós, leigos, temos uma participação muito forte na missão. Mas até então o leigo era só dizer amém ao que a igreja dizia e determinava. Portanto, do Concílio Vaticano II, o leigo começou a ter sua importância na missão da igreja, certo? Sim, claro. Claro. O Concílio Vaticano II, só um momentinho. O Concílio Vaticano II disse isso abertamente, mas já tinha leigos que desenvolviam um papel naqueles chamados naquelas chamadas terras de missão. Por quê? Porque eram bispos mais abertos. O cardeal Gracias, que diz, ou vocês mudam esse decreto, ou eu vou embora, porque isso não responde à realidade. Então, isso foi dizer abertamente que isso era entre aspas, direito dos leigos de viver o seu batismo dentro da igreja, justamente como todos os outros. E que não era preciso ser padre para ter um lugar na igreja. Isso era um choque total. Cris, estava dizendo. A dona Raimunda Rosa, ela está com a mão levantada já faz um tempinho. Vamos dar a palavra a ela para ver se ela faça suas perguntas. Dona Raimunda? Baixou a mão. Dona Rosa Alves. A senhora tem uma pergunta? Dona Concita Serra. Então, dona Cris Pires, ela já está com o microfone ativo. Porque eu só queria concluir sobre o que eu falei da participação dos leigos. Porque eu sou uma leiga da família Chevalier, né, a congregação do Dom Valentim, né, de Balsas, e nós, desde quando os leigos começaram a caminhar com os missionários do Sagrado Coração, nós fazemos missões, né, em outros lugares, não nos lugares onde nas paróquias que nós pertencemos. E até hoje ainda a participação do leigo, às vezes, ela é um pouco, vamos dizer assim, né, podada. O leigo ainda está um pouco perdido do que realmente é a missão dele na igreja, entendeu? Isso é que mesmo passados 60 anos, que eu tenho 63 anos, vejo que nós ainda não sabemos exatamente como batizados levar esta palavra e esse amor às pessoas, aonde a gente vai, ainda mais no mundo de hoje, né? Sim, dona Cris, eu acredito que esta não é uma falha do ser leigo e da participação do leigo. Esse é um apelo à formação permanente. Assim como tem padres, bispos, freiras, religiosos, seminaristas, que devem estar nesse processo de formação, que é um processo permanente. Quer dizer que você não aprendeu uma vez por todas. Por que vocês estão aqui? Me diga. Estão fazendo o quê? De uma hora para cá. Vocês não estão fazendo formação permanente? Nesse caso. Tem algumas pessoas de vocês que são já
doutores, são mestres, são catequistas, são isso, são aquilo. Precisava estar também nesta sala de aula online, numa hora dessa? Não, precisava não. Mas se vocês estão aqui, eu acredito que essa é o desejo de se formar sempre mais, sempre melhor, nas coisas que já sabemos e não esquecemos, mas se torna um pouco difícil de se praticar, como prestar atenção às palavras da evangelização, do evangelho que nós estamos dizendo, ao testemunho que estamos dando e pronto. É isso. Mas isso não quer dizer que o leigo não é isso o seu papel. Não. O papel é este. Mas o problema é o trabalho, é a formação mesmo. Formação, testemunho, vida em comum, é toda coisa que com os missionários do Sagrado Coração e os outros grupos missionários, ou com um bispo missionário, quer dizer que tem o jeito missionário, mesmo que não pertença a uma congregação religiosa. Dona Cris, essa é a minha opinião, que não vale nada, mas é a minha opinião, tá bom? Isso, foi ótimo. Muito obrigada. Deus o abençoe. A dona Isabel Santos. A senhora tem uma pergunta, dona Isabel? Ela está com a mão levantada. Dona Vanúzia, a palavra é toda sua. Acho que também foi talvez por acidente. Então, vou fazer a pergunta da Josilene. Apesar de todas as dificuldades, o Espírito Santo fez-se presente e as reformas aconteceram, inclusive nas celebrações das missas que foram essenciais na missão de evangelização. Padre Luiz, o senhor que participou das missas em latim, entendia? Qual a sua experiência de participar das missas em latim e em português? Eu era uma criança de 5 anos. Eu deveria só deslocar o missal de um lado do altar para o outro lado. O altar era na parede, né? Então, o coroinha deveria, da parte, eu me lembro como se fosse hoje, né? A parte direita, frente à parede, deveria pegar o missal. Você pense, uma criança de 5 anos, pegando um missal grande, né, com aquele suporte. Pegar um missal, dar uma volta atrás do pároco, porque era meu pároco lá, e colocar o missal do outro lado. Quando eu fiz esse movimento assim, o missal caiu. Eu fiquei de todas as cores, acredito. Alguém colheu pegou esse missal, botou em cima, botou lá para trás. Eu não sei, porque eu não estava mais aí. Porque esse missal caiu e foi um baque muito forte. Eu me lembro. Criança, com certeza, até amplificou muito. O que eu lembro? Eu lembro nada. Lembro de algumas respostas. Sim, algumas respostas a criança memoriza, né? Mas, obviamente, e criança é atento às coisas que deve fazer, como essa coisa do missal, levantar a coisa, a batina do pároco, a casula, não, casula não existia, a pianeta se chamava, tocar a campainha, coisa que ainda fazem e não é preciso, porque se eu estou falando português, estou dizendo, tomai, comei, este é o meu corpo. Precisa tocar a campainha para quê? Me diga, para quê? Antes era tocar a campainha porque você que está distraído, que não entende latim, que não sabe nem o que está fazendo, nem o que está pensando, toca a campainha porque agora é o momento da consagração. E tu tem que estar atento. Então, toca a campainha. Mas hoje,
ainda toca a campainha. Tudo bem, eu não sou coroinha, então esse é um trabalho dos coroinhas, tchauzinho, faça. Mas, pensando, não tem sentido, tem sentido. Agora, a pergunta era, entendia latim? Não, eu agora entendo latim, porque fiz vários cursos e até posso rezar missa em latim quando vocês quiserem, não tem problema nenhum. Entendo, falo, posso fazer a tradução até em português, não tem problema. O meu problema não é o latim, o meu problema é a participação ao sacrifício eucarístico que motiva a presença do cristão na igreja e no mundo. Ponto final, eu não falei nada porque eu não penso, eu não sei das coisas, então não tem problema. Mas a diferença entre o português, não, agora são épocas diferentes da vida, a gente aprende, estuda, faz, né? Irmão, diga aí. Padre, a gente ainda tem 3 minutinhos. Como aqui não tem mais nenhuma outra pergunta, só obrigados, agradecimentos, a gente pode dar os 3 minutinhos para o senhor fazer a sua conclusão da aula. E depois, acho que se o Padre José estiver por aí, depois da sua conclusão, vamos pedir a ele de nos dar a bênção. Não sei se ele ainda encontra-se na sala. Mas aí, primeiro, vamos aí o senhor de fazer os seus 3 minutinhos para a conclusão. Eu agradeço a vocês, eu vi assim, de vez em quando, alguém escrevendo, gostei da resposta, gostei disso, daquilo. É o que a gente não aprende estudando só, mas aprende vivenciando. Então, essa é o testemunho da vida. Eu não tenho muitas coisas para dizer, olhe para mim, façam como eu digo, digam como eu penso. Não, eu não estou nestas doidices, não se preocupe, não. Da próxima vez, daqui a 2 semanas, me parece, nós teremos um olhar mais atento aos conteúdos da missão. Nós falamos de bastidores, mas para entender o que estava acontecendo. Agora nós vamos aos conteúdos da missão. Isso é muito importante, porque a diferença entre missão do jeito que era antes, a missão do jeito que agora é um abismo. É demais. E também precisa de uma formação diferente. Então, tá bom. Acho que já estão passando os 3 minutos. A minha conclusão é essa. Se prepare para a próxima vez. Padre, muito obrigada, Padre. Essa aula foi fantástica. Eu, particularmente, tinha muita curiosidade sobre o Concílio Vaticano II. Em algumas delas, eu matei um pouquinho a curiosidade hoje, né? Então, obrigada de todo o coração. E a gente vai continuar com essa aprendizagem na próxima aula, né? E enriquecendo o nosso conhecimento. E a gente tem um pequeno recadinho antes da bênção do Padre Giuseppe, que no próximo dia 13, que é o próximo sábado, a gente tem a oração do Comire, ou seja, o nosso Comire, que é o Conselho Missionário Regional, a gente tem todo segundo sábado do mês, a gente tem às 6 da manhã a oração do ofício das comunidades. Cada sábado é uma diocese que é responsável. Então, todos nós estamos convidados a nos unirmos com as dioceses. Não só a diocese que será responsável desse sábado, acho que é sábado, dia 11, isso, né? Dia 13, mas dia 11. E vamos junto às 6 da manhã, acordar um pouquinho mais cedo esse dia e rezar de 6 às 6h30 pelo Google Meet. Vamos colocar o link lá na sala, no grupo da escola, e a gente participar desse momento orante, nos unirmos com todos os comídios, com toda a diocese missionárias, os grupos missionários. Eu acho que Padre José tem alguma outra informação, ou se não, a bênção aí para nós. Obrigado a todos pela participação nesta noite. A próxima aula com o Padre Luiz será dia 21 de maio. Né? Daqui a
15 dias praticamente. Né? Agradecendo a todos e desejando uma boa noite e uma boa meditação sobre o Concílio Vaticano II, né, e as suas missões, porque não foi só uma missão, são muitas as missões do Concílio Vaticano II, e muitas ainda não, nem partiram ainda, nem começaram ainda. Então, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Os abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite. Obrigado, Pai Luiz, obrigado. Obrigado, Padre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um Nossa. abraço. Jesus abençoe Boa noite a todos. Tchau, lá em Chudel. Ô, boa noite, para Domingos. De satisfação rever, viu? Que maravilha. Muito bom. Ótimo. Boa noite, Padre Zé Que maravilha. Domingos. Abraço de Santa Helena. Boa noite. Tudo bem, minha querida? Hilda? Tamo junto. Sim. E aí, quantos morreram mais? Não sei.